Talvez você é um investidor iniciante e esteja procurando um fundo imobiliário de papel de base 10 para se investir. E o primeiro fundo que vem na sua cabeça é o famoso MXRF11. Porém, o que muitos não percebem é que você comprar o MXRF11 a R$ 10,31, você vai estar pagando mais caro. Você estará pagando assim um ágio de aproximadamente 4% no MXRF11. E isso não é uma boa escolha a se fazer. Por qual motivo? Por causa desse indicador aqui, pessoal, ó, P sobre VP, que do MXRF11 no momento está de 1,04%. Esse indicador ele calcula a relação entre o preço do ativo e o seu valor patrimonial. Ele indica assim se o ativo ele está sendo negociado acima ou abaixo do seu valor patrimonial, ou no caso, acima ou abaixo do seu preço justo. Sempre que o P sobre VP de um fundo ele estiver acima de 1, quer dizer que ele está sendo negociado com ágio, no caso mais caro. E se ele estiver abaixo de 1, quer dizer que ele está com deságio, no caso custando mais barato. E por que você não deve comprar fundos imobiliários de papel acima do seu P sobre VP? Porque os fundos imobiliários de papel eles investem em ativos de renda fixa, que são os CRIs, os quais têm preços determinados e mais precisos. Então podemos confiar mais nesse indicador P sobre VP. Então você pagar ágio em fundos imobiliários de papel é a mesma coisa de você estar pagando um valor acima do que ele realmente vale. E como podemos ver aqui ao lado, o MXRF11 no momento o seu preço justo é os R$ 9,91 e quem comprar ele atualmente está pagando aqui 40 centavos a mais do que ele realmente vale. E 40 centavos faz muita diferença. Mas já que agora não é o melhor momento para se investir no MXRF11, será que temos outras boas opções de fundos imobiliários de papel de base 10 para se investir? Sim, pessoal, temos sim. E eu vou mostrar aqui 3 boas opções que atualmente a gente tem. Então fique comigo até o final do vídeo para você descobrir quais opções são essas. Sempre relembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o ativo lhe interessar, procure se aprofundar, entender melhor como é que ele funciona, para que assim você possa fazer uma boa escolha. Somente relembrando antes que esses 3 fundos que eu vou mostrar aqui não são fundos tão expressivos como é o MXRF11. Não tem o mesmo patrimônio, o número de cotistas, a mesma liquidez, mas são ativos interessantes que cabe aí um estudo. O primeiro fundo, pessoal, é o VG11, atualmente sendo negociado a R$ 9,83, está com dividend yield de 14,55%. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver o seguinte, que seu P sobre VP está de 1,01. Isso quer dizer que ele está com 1% de ágio, muito próximo ali do que seria o seu preço justo. O seu preço justo, no caso, seria aqui os R$ 9,76. E no momento ele está custando aqui R$ 9,83. Alguns dias atrás, no início da semana passada, ele estava sim custando abaixo ou muito próximo ali do seu preço justo, porém, houve aqui uma valorização na sua cotação. Mas se você tiver um pouquinho de paciência nessa semana ou talvez nas próximas, o seu preço pode oscilar para baixo e assim você conseguir comprar ele no seu preço justo ou um pouquinho abaixo do seu preço justo. É só saber o momento correto de se comprar o ativo. Atualmente podemos ver que ele tem um patrimônio aqui de 1 bilhão, conta com 237 mil cotistas, ele tem uma liquidez média diária superior a 4 milhões de reais e seu último rendimento pago foi aqui de 11 centavos por cada cota. Aqui no seu relatório gerencial podemos ver que o VG11 atualmente ele só investe de uma maneira. Todo o seu patrimônio está investido em CRIs, 100% deles. E esses CRIs estão indexados em especial ao índice CDI, que segue a taxa de juros, que corresponde a 98%, e o restante está indexado ao índice IPCA. Aqui podemos ver todos os ativos CRIs que atualmente ele tem. Uma ressalva que vale a pena aqui destacar é com respeito à sua concentração a esse primeiro devedor aqui, ó, a esta construtora chamada Helpor. Ele tem aproximadamente aqui 21% do seu PL, no caso do seu patrimônio líquido, investido somente nesse devedor. Eu sempre menciono que o ideal é ter aí 5% do PL investido em cada um dos seus devedores. Apesar de ter aqui uma taxa muito segura de CDI mais 3% em cada um desses 3 ativos, mas não seria o ideal, né? Ele ter essa concentração aí nessa construtora. É somente uma ressalva que tem que fazer com respeito a esse ativo, o VG11. O segundo fundo, pessoal, de base 10 do segmento de papel que eu quero falar é o KNSC11. Atualmente sendo negociado a R$ 9,14, com dividend yield aqui de 10,83%. Se descermos aqui, podemos ver o seguinte, que seu P sobre VP também está de 1,01, isso quer dizer que está sendo negociado aí muito próximo do seu preço justo, que seria aqui os R$ 9,06.
e seu preço atual, como mencionei, é os R$ 9,14. Ele estava também sendo negociado abaixo do seu preço justo na última semana, né, que ele estava sendo negociado a R$ 9,01, porém teve essa valorização aqui. Mas, como mencionei anteriormente, se você tiver um pouquinho de paciência, você pode conseguir pegar ele abaixo do seu preço justo. Voltando aqui, podemos ver que ele é um fundo que tem um patrimônio de 1,2 bilhão de reais, um caixa de 69 milhões, conta atualmente com um pouco mais de 142 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária superior a 13 milhões de reais e seu último rendimento anunciado, que vai ser pago aqui na próxima semana, dia 3/3, vai ser de 8 centavos por cada cota. Aqui no seu relatório gerencial podemos ver que esse fundo ele pode investir de duas maneiras, em CRIs e em cotas de outros fundos imobiliários. E aqui a gente já pode ter uma noção com respeito aos seus indexadores dos seus CRIs. Ele tem aqui CRIs indexados ao índice IPCA com uma taxa média de 8,62% e também CRIs indexados ao índice CDI com uma taxa média aqui de 3,63%. Seu investimento principal está justamente nos CRIs. Em cotas de outros fundos imobiliários, ele só tem aqui 0,8% do seu patrimônio, então é uma posição muito pequena. E aqui a gente pode ter uma noção maior de como é que está distribuído os seus CRIs. Então, 56% deles estão indexados ao índice IPCA e o restante aqui ao índice CDI. Aqui também a gente pode ver a sua alocação por setor. No caso, qual é o setor de atuação dos seus principais devedores. Então, se destaca aqui em especial empresas do setor residencial, então geralmente aqui construtoras, também empresas de escritórios e empresas de logística. Aqui a gente pode ver todos os CRIs que atualmente fazem parte do seu portfólio. E um fato que devemos destacar é que ele não tem concentração, né? Diferente do VIGI11 que eu havia mostrado anteriormente, o ativo que ele tem maior exposição é nesse primeiro aqui, que corresponde a 5,5% do seu PL. Porém, todo o restante está inferior aqui a 5%. Então, ele é bem diversificado e essa diversificação minimiza bastante os riscos, porque mesmo que o ativo ele venha a sofrer algum tipo de calote, o impacto na sua receita mensal vai ser pequeno, já que ele não tem altas concentrações. E na primeira posição, pessoal, temos o fundo imobiliário BTCI11, um fundo que eu pessoalmente gosto bastante. Ele está sendo negociado aqui a R$ 10,10. Seu dividend yield está de 11,82%. Se descermos aqui, podemos ver que seu P sobre VP está de 0,98. Isso quer dizer que ele está custando abaixo do que seria o seu preço justo. Então, ele está com desconto. Seu preço justo seria aqui os R$ 10,29, mas como vimos aqui em cima, ele está custando R$ 10,10. Então, você já estaria comprando ele com desconto. Ele tem um patrimônio aqui de R$ 1 bilhão, um caixa de 140 milhões, e conta atualmente com um pouco mais de 163 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária superior a 2,7 milhões de reais. Seu último rendimento anunciado foi aqui correspondente ao mês de março, ele anunciou aqui no dia 7 e vai realizar o pagamento já nessa próxima semana, dia 14, de 9,2 centavos por cada cota. Então, um bom rendimento. Aqui no seu relatório gerencial, vamos entender como é que esse fundo ele investe. Atualmente ele investe de 3 maneiras diferentes. Tem seu carro-chefe, que são os CRIs, porém ele também investe em cotas de outros fundos imobiliários, que mais adiante eu vou mostrar, e também em ativos da renda fixa. Com respeito aos seus CRIs, atualmente ele usa aqui 3 indexadores diferentes. Na sua grande maioria dos seus CRIs estão indexados ao índice IPCA, 70% deles com uma taxa média aqui de 7,2%. Ele tem aqui 27% dos seus CRIs indexados ao índice CDI, com uma taxa média aqui de 3,2%, e 3% indexados ao índice IGPM, com uma taxa média aqui de 8,4%. Então podemos ver que as taxas atualmente dos CRIs do BTCI11 são muito melhores, são muito mais seguras do que do KNSC11 e do VIGI11. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente pode ver o setor de atuação dos seus principais devedores. Então se destaca aqui setores considerados muito mais seguros, como o de logística com 42%, o residencial com 21% e o de shopping com 20%. Talvez você me questione, Sinucas, quais são os setores considerados aí de maior risco para esses fundos imobiliários de papel? Geralmente aí setor de multipropriedade, setor de loteamento, setor de hotelaria, de hospital, também educacional, são setores aí considerados um pouco mais arriscados. Aqui vocês podem ver todos os CRIs que atualmente ele tem investido o seu patrimônio. Vale destacar o seguinte, que nesse primeiro ele tem uma concentração maior do que 5% do seu PL nele, ele tem aqui 6,7%, porém somente ele que está aqui superior a 5%. Todos os outros estão inferior a 5%. Isso também minimiza os riscos. No total, somente em CRIs, ele tem um valor investido aqui
de 795 milhões de reais investidos, o que corresponde a 98% do seu patrimônio. Aqui embaixo a gente pode ver os outros fundos imobiliários que atualmente ele investe. Como eu mencionei, ele também investe em outros ativos imobiliários. No momento são 7 ativos, com valor total investido aqui de quase 85 milhões de reais, que corresponde a 8,3% do seu patrimônio. E ele tem 2 ativos aqui da renda fixa, que atualmente soma seu valor de 151 milhões de reais, o que corresponde a 13,5% do seu PL. Então, pessoal, esses são aí 3 boas opções de fundos imobiliários para você comprar, em vez de você pagar mais caro no MXRF11. Não estou dizendo que eles são melhores do que o MXRF11, só estou dizendo que não é aconselhável você investir em um ativo, no caso do MXRF11, um fundo de papel que está custando mais caro do que ele realmente vale. Então, o correto é o quê? Ou você esperar o MXRF11 ele baixar o seu preço de cotação e ficar próximo ali do seu preço justo, que seria os R$ 9,91, ou você pode colocar no seu portfólio algum desses 3 fundos imobiliários que eu mencionei, que estão sendo negociados ali muito mais próximo do seu preço justo, e que também são boas opções, não ficam aí atrás em questão de qualidade do MXRF11. Tem suas ressalvas que eu fiz no decorrer do vídeo sobre cada um deles, porém são sim boas opções de fundos imobiliários para se investir. Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre essa lista. Realmente vale a pena? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.